Fala Fogão, 8 de janeiro, tá começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro. Sempre lembrando que às 5h30 da tarde a gente tem a segunda edição, então logo mais volta aqui no canal para mais novidades sobre o Glorioso. Mas nesse primeiro vídeo do dia eu quero conversar com você a respeito do cronograma de investimentos que deve acontecer no Botafogo em relação aos aportes que serão realizados por John Textor. Claro, a gente imaginando, que dia 13 o Conselho Deliberativo, apesar de ter alguns aí que estão tentando tumultuar, aprove a transferência das ações da SAF do Botafogo para o investidor e no dia 14 a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários faça a mesma coisa. É uma semana agora para a gente ficar muito atento, Fogão, mas muita coisa mesmo, que isso aí tem que avançar, É o futuro do Botafogo, afinal de contas. Então eu quero conversar com você a respeito desse cronograma de investimento, até para a gente não ficar alimentando aquela expectativa de que porque agora o Botafogo tem 100 milhões, 150 milhões para contratar jogador. Não é bem assim. Muita calma nessa hora, que existe um processo de trabalho que vai acontecer e a gente precisa manter os pés no chão. O Botafogo vai se fortalecer, mas a gente também não precisa ficar alimentando aquela expectativa muito fora da realidade, porque junto da alta expectativa tem o outro lado, a frustração quando as coisas não acontecem, certo? Então eu quero conversar com você sobre isso e aproveitar também para te mostrar uma breve conversa que eu tive com o Lênin Franco lá no aeroporto Santos Dumont depois da chegada de John Textor. Eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com o nosso diretor de negócios e quero mostrar para você também como é que foi. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, aquele pedido especial, deixa seu like se você gostar desse vídeo, isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro canal e nos ajuda a crescer. Inclusive, se você não for inscrito, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 13 mil inscritos e nesse primeiro semestre, os 20 mil, nosso grande objetivo nessa metade inicial de 2022, certo? Para se inscrever é bem tranquilo, basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, depois aproveita e clica no sininho que vai aparecer ao lado. Assim você ativa as notificações, sendo sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Tem conteúdo novo? Tem alerta para você sempre ficar ligado em relação ao Glorioso. Dito isso, vamos em frente, Fogão, porque eu quero conversar contigo, conforme eu disse, sobre o cronograma de investimentos na SAF. A gente sabe que quando a gente escuta falar em 400 milhões de reais, obviamente, uma parte da torcida, e um lado nosso como torcedor mesmo, vamos falar a verdade, a gente fica naquela expectativa, com essa grana o Botafogo pode montar timaças e tal, não sei o quê. E é natural isso acontecer, é muito natural. Só que, obviamente, esse aporte de recursos que vai ser feito no futebol alvinegro, ele não tem como único objetivo fazer contratações. O Botafogo tem que se estruturar, investir em centro de treinamento da base, profissional, tecnologia, departamento de inteligência de mercado, o tal do Red Scout com equipe de análise, enfim, tem muita coisa que precisa ser feita. E isso, obviamente, sendo realizado, a gente fortalece o Botafogo de modo geral, o futebol do Botafogo de modo geral. Porque quando você faz um trabalho bem feito no extracampo e fortalece o seu extracampo, a consequência natural disso é que dentro de campo você passe a performar melhor, você passe a conquistar resultados mais interessantes. E o Botafogo vai buscar isso, é um processo de trabalho que vai ser iniciado a partir do momento que o contrato definitivo com o John Textor, que lidera o fundo Eagle Holding, de fato se tornar o majoritário do futebol botafoguense. Então a gente tem que ficar com os pés no chão, Fogão, pelo seguinte: tudo vai acontecer da seguinte maneira: são 50 milhões de reais que vão ser destinados à Associação Botafogo de Futebol e Regatas. Ou seja, essa grana inicial, ela vai entrar como se fosse um empréstimo, de fato como se fosse um empréstimo atrelado a 10% das ações da SAF. O que eu quero dizer aqui? Se a Associação Botafogo de Futebol e Regatas depois pagar esse empréstimo de 50 milhões ao John Textor, então a divisão das ações da SAF vai ficar 80-20. 80 para o John Textor e 20 para o Botafogo de Futebol e Regatas, que é a associação sem fins lucrativos. Já se a associação não pagar esse empréstimo, que é o cenário mais provável, porque a associação não tem bala na agulha para chegar e devolver essa grana, aí a gente vai ter a divisão de 90-10, que é o que a gente vem escutando o tempo inteiro. E a razão de ser, afinal de contas, não dá pra gente imaginar a associação sem fins lucrativos, Botafogo de Futebol e Regatas, o lado social do Botafogo, conseguindo pagar 50 milhões de reais no empréstimo. Verdade seja dita, a gente tem que ser realista nesse ponto. Então o primeiro ponto que tem que ficar claro é isso: esses 50 milhões de reais iniciais, eles vão entrar ainda na conta do Botafogo de Futebol e Regatas, onde a gente tem o presidente do Césio Melo, Jorge Bravo, como diretor executivo, que ficam à frente de como esse dinheiro inicialmente vai ser utilizado. Sempre importante destacar isso aqui, Enquanto a gente não converter para SAF de fato,
o Botafogo segue operando sob CNPJ da associação. E aí a gente vai ter Dorcésio Melo, Jorge Braga, Vinícius Assunção, a parte financeira do Botafogo, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Só que como é que vai ser utilizado esse dinheiro? Segundo matéria escrita pelo Rodrigo Capello, que certamente teve acesso a esse documento que vai ser utilizado como base para a votação do dia 13, né? É impossível não ter vazamento quando você tem um documento que foi enviado aí para centenas de conselheiros, vamos falar a verdade, né? Não tem simplesmente como não ter vazamento. E o Rodrigo Capello, logicamente, ele tem suas fontes. Então ele recebeu esse documento, escreveu uma matéria que ficou muito interessante, bem detalhada. E esse dinheiro de 50 milhões de reais, a priori, ele deve ser utilizado para pagar dívidas. Porque a gente tem que fechar as contas de 2021, tá? Salário de dezembro, 13º, férias, direito de imagens, por exemplo, né, que ficaram pendentes, tudo isso tem que ser pago e tem que ser pago mesmo, Fogão. É um novo Botafogo que fecha as contas com aqueles profissionais que nos ajudaram a alcançar o sucesso. E não simplesmente vira as costas e fala, busque o seu direito na justiça, que era o modus operandi do Botafogo até então, certo? Então a gente tem que fechar essas contas sim, com todo mundo que nos ajudou a alcançar o sucesso em 2021, é mais do que justo isso. Além disso, essa grana também vai ser utilizada inicialmente para manter as contas em ordem nesse primeiro semestre. Não é segredo para ninguém, tá? Não é segredo para ninguém que o Botafogo não tem uma arrecadação por conta própria, ele não tem uma arrecadação nesse primeiro momento do ano bem considerável, então isso pesa. Então o Botafogo precisava dessa grana para poder garantir que nesse primeiro momento do ano a gente tem a capacidade de se reforçar sim, mas vai ter a capacidade de manter as contas em ordem. E eu não estou falando só de folha salarial, tá, Fogão? Porque futebol é muito além de folha salarial. A estrutura do Botafogo vai muito além de folha salarial. Tem várias coisas que têm que ser pagas e essa grana também vai ser utilizada para isso. Aí você pode estar se questionando, pô, mas vai entrar 50 milhões e a gente não vai fazer nada de contratação? Não é bem assim. Não é bem assim. A priori, essa grana vai ser utilizada para poder manter as contas em ordem. A priori, tá? Mas o Botafogo, a partir do momento que tem um orçamento já previsto, você fala, pô, eu tenho 50 milhões agora para esse primeiro semestre. Como é que eu vou utilizar esse orçamento? Isso, obviamente, vai ser definido internamente. Só que a gente tem que lembrar um outro aspecto aí dentro desse cronograma de investimento. Porque além desses 50 milhões, né, que devem entrar nos cofres do Botafogo, nas contas do Botafogo, 5 dias após a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, ou seja, lá para o dia 19 de janeiro, a gente também vai ter o aporte de 100 milhões de reais no ato da assinatura do contrato definitivo. E aí esses 100 milhões de reais sim devem ser utilizados de uma maneira diferente. Totalmente para contratações? Não. Totalmente para contratações, não. Algumas contratações sim serão realizadas, isso é natural, até porque a janela de transferência vai até 12 de abril. Então o Botafogo tem de 19 de janeiro a 12 de abril para poder efetuar as contratações e inscrever os jogadores, de modo a eles estarem aptos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, certo? Então contratações serão realizadas. Ah, o Botafogo vai investir na aquisição de direitos econômicos? Não dá para saber. Se eu falasse aqui que sim ou que não, mero chute, mero exercício de imaginação, tá? Então isso não dá para cravar. Aí você pode ter uma outra preocupação. Quem vai fazer isso é o freelance? Também não dá para saber. De repente a gente vai investir na questão do Head Scout, departamento de análise. Com essa grana, dá pra gente fazer esse tipo de investimento. Vai ser feito? Não dá para saber ainda, a gente tem que aguardar o desenrolar dos fatos. Tudo vai ser conversado, obviamente, entre Jorge Braga, John Textor, né? A gente vai ter o Conselho Administrativo e Fiscal na SAF, então tudo vai ser debatido de como vai ser utilizado o dinheiro. E dentro desse cronograma de investimento, né? 100 milhões agora, 50 milhões não sei o quê, também o cronograma detalhado de como será utilizado e quando será utilizado. Certamente tudo isso vai ser bem trabalhado internamente no Botafogo, tá? Mas a gente precisa ter os pés no chão. Mais uma vez eu repito isso aqui. Porque a gente está falando de 150 milhões de reais. Que no primeiro momento vai passar aquela impressão de que, pô, 150 milhões para o Botafogo gastar no mercado. No primeiro momento, se a gente só falar da grana, é isso que o torcedor de modo geral pode pensar, mas a gente tem que manter os pés no chão, porque o Botafogo vai ter uma linha de trabalho. E é um processo, Fogão. A gente não está falando do Botafogo se fortalecer somente agora. Somente agora. A gente está falando do Botafogo se fortalecer e continuar forte ao longo do tempo. Então é uma linha de trabalho, é um processo de investimento que vai ter que ser realizado justamente para que a gente possa ir se fortalecendo no extracampo e também dentro de campo, certo? Futebol, para ser bem feito dentro de campo, a gente tem todo um entorno aí que também tem que funcionar. Agora, um outro ponto desse cronograma de investimentos que vale destaque. Depois dos 50 milhões inicial, mais 100, nesse primeiro ano de 2022, em 2023 serão aportados mais 100 milhões de reais. Em 2024, mais 100 milhões de reais.
E em 2025, mais 50 milhões de reais, completando os 400 milhões de reais como um todo. O ponto importante que eu vi alguns torcedores perguntando em relação a esses 400 milhões de reais foi assim: Vitor, esses 400 milhões de reais não seria pago ao Botafogo para o cara ter direito aos 90% das ações? Não, não é assim. Esse dinheiro ele vai ser aportado de fato, ele vai ser utilizado de fato, tá? Então esse é um ponto que tem que ficar bem claro. Será utilizado ao longo do tempo e vai entrar no futebol dessa maneira: 50 milhões para a associação e os 350 milhões para a SAF. Mas tudo vai ser utilizado, tá? Tudo vai ser utilizado, porque vale lembrar, a gente já tem o CNPJ da SAF, pré-operacional, mas a gente ainda não passou a Operação Botafogo, né, os direitos esportivos, contratuais, para a SAF. Isso tem que acontecer, inclusive, antes da estreia do Campeonato Carioca. Por isso o Botafogo já fez até consulta à CBF e à FERJ para que isso possa acontecer dentro do prazo, né, necessário. Isso não pode acontecer durante uma competição, tem que ser antes do início da competição. Então a gente tem até dia 25 de janeiro para poder transferir direitos esportivos e contratuais para a SAF e ficar tudo em ordem. E de repente nesse prazo, Fogão, o John Textor ainda não assumiu de fato, porque tem a questão da diligência que está rolando e tal, né? A gente sabe disso, são 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, nesse primeiro momento, esses 50 milhões são muito importantes, justamente porque quando o Botafogo fizer essa transferência dos direitos esportivos e contratuais para a SAF, ainda vai ser o Botafogo tentando ali operar com as próprias pernas. Então, a gente vai migrar para o clube empresa, né? O CNPJ da SAF vai estar ativo de fato, de forma operacional, né? O Botafogo disputando o Campeonato Carioca e tal, como clube empresa já, mas ainda com a arrecadação como se fosse uma associação. E por isso esse empréstimo de 50 milhões de reais. Tá entendendo qual é a lógica? Esse é um ponto bem importante. O Botafogo possivelmente na estreia do Campeonato Carioca ainda não terá o John Textor já de forma definitiva à frente da SAF do Botafogo. Só que a gente já vai estar com a SAF de forma operacional, porque a transferência dos direitos esportivos e contratuais tem que acontecer antes da estreia do campeonato. Então, os 50 milhões é para garantir que a operação vai poder rodar certinha até o John Textor chegar e, de fato, assumir. Então, é uma linha do tempo que tem que acontecer. E, obviamente, as coisas estão acontecendo. Esse é um ponto bem relevante da gente destacar. O último ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, antes de passar para você ver como é que foi esse bate-papo com o Lenin Franco, folha salarial. Como é que vai ser a folha salarial do Botafogo, né? Se a gente tem um orçamento maior para a folha salarial, logicamente, a gente consegue atrair melhores jogadores, porque os melhores jogadores ganham um salário mais elevado. Então a gente tem um detalhe aqui. A folha salarial do Botafogo ela vai ser reajustada anualmente, tá? Do ano 1 ao ano 7, a gente vai ter um reajuste ali acontecendo o tempo inteiro, alinhado às melhores práticas da Série A. Ou seja, a gente vai ter uma folha compatível com as equipes que brigam mais acima na tabela. Vai ser o nível de folha salarial do Flamengo, do Atlético Mineiro, que hoje está na casa aí dos 20 milhões de reais, 22 milhões de reais? Não, não vai ser nesse nível. Mas a gente está falando de uma folha que pode ser 7, 8, 9, 10, 11, 12 milhões ao longo do tempo, tá entendendo? Então a gente vai ter uma folha ali capaz de fazer o Botafogo ter bons jogadores para de fato competir. Só para você ter uma ideia, o Internacional tem uma folha de 8,7. O Grêmio que caiu tinha uma folha de 14,5. Então você tem vários times aí que vão estar nessa faixa. Tem time que tem folha de 11 milhões de reais, 12 milhões de reais, né? Os caras ali que estão brigando pelo título o tempo inteiro do Brasileiro tem uma folha de 20, 22, 18, aí já é um nível bem acima, né? Mas a gente vai elevar o nosso nível de competição. Esse é um ponto bem importante da gente falar aqui, tá? Então a gente tem a possibilidade de ir aumentando essa folha do ano 1 ao ano 7. De que maneira? Ou através do IPCA, que é o índice de inflação, então pode ter uma correção ali, né, em relação à folha salarial, ou então sendo pautado em 50% da receita bruta do ano anterior. O que isso significa na prática? Se o Botafogo teve uma receita bruta no ano anterior de 200 milhões, então no ano seguinte a folha pode ser de 100 milhões de reais. No ano, 100 milhões de reais no ano. Aí se a receita do Botafogo aumentou no ano seguinte, agora a gente teve uma receita de 300 milhões de reais. Então a gente pode ter um reajuste na folha, chegando a uma folha total no ano de 150 milhões de reais. E dessa maneira a gente vai elevando o nível da folha salarial mensal e a nossa capacidade de também reforçar a equipe, certo? Pontos importantes aqui para você começar a ficar cada vez mais antenado em relação à questão da SAF, investimento, performance e a gente manter os pés no chão entendendo que existe uma linha de trabalho a ser seguida, certo? E explicado tudo isso, vamos agora dar uma olhada nesse bate-papo que eu tive com o Lenin Franco lá no aeroporto Santos Dumont. Um papo rápido, mas logicamente muito importante, porque afinal de contas, Lenin Franco terá um papel muito importante nesse novo Botafogo. Nosso diretor de negócios
para trazer mais dinheiro para o Glorioso. Confere só. E eu quero saber um pouquinho de você, qual a expectativa que você tem, porque é um momento de retomada e que a torcida está animada e para quem trabalha na área de negócios é sensacional. Como é que você está de expectativa? A expectativa é a melhor possível. O que a gente tem ainda é muito uma incógnita, né? Porque a gente oficialmente está conhecendo ele agora, Sim. precisa sentar, bater um papo, entender qual é o perfil de trabalho que ele quer seguir, para aí a gente tomar as decisões que precisam ser tomadas. Mas a expectativa é a melhor possível, porque a gente entende que hoje pode ser um divisor de águas na vida do Botafogo. Agora, não é só mudar a chave e o Botafogo fica Com certeza. maravilhoso do dia para a noite. Tem muito trabalho ainda para se fazer pela frente, que eu acho que ele vai se surpreender com a organização que ele já vai encontrar para poder tomar as decisões. Então, acho que isso já é um passo que a gente tomou desde o ano passado, na reformulação do clube, que agora vai dar mais tranquilidade para trabalhar. Esse é um ponto importante, né, Lênin? Eu sempre falo lá no canal, a galera que acompanha o Fala Fogão sabe que eu levanto muito a bandeira do sócio-torcedor e levanto e vou sempre levantar, porque acredito de verdade nessa ferramenta. E a gente já escutou você falando, inclusive, que para o clube muitas vezes vale mais ter um sócio-torcedor robusto do que até apostar no patrocínio como divisor de águas e tal. E eu queria que você, então, pudesse olhar aqui para a galera e falar: meu irmão, aquilo que a gente sempre defende do Fala Fogão, seja sócio-torcedor, porque isso faz a diferença, não faz? Exatamente. Seja você também, quem ainda não é, um camisa 7. Porque nada que aconteceu na história do Botafogo aconteceu sem a participação da torcida. Então, quando você é sócio, você aumenta a sua participação no clube, você ajuda o clube ainda mais, e agora, com a chegada do novo investidor, ele, não tenho dúvida que ele também vai querer que ainda mais a torcida, toda a comunidade que envolve o Botafogo, se envolva mais com o clube. Então a gente aposta também nisso e conta com a participação de todos. Mas é isso, Fogão. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se gostou, mais uma vez peço, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outros torcedores e volta logo mais aqui no Fala Fogão às 5h30 da tarde para a segunda edição do Radar Alvinegro.